Irmão Walter, esse vídeo aqui me lembrou até de um filme que eu assisti baseado nisso, porque aquele que não nascer de novo, que não for batizado, não nascer de novo e não aceitar Jesus como seu único salvador, ele não entrará no reino do céu. Por isso que Deus ele enviou Jesus para nos ensinar o que fazer, ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Salvar vidas, nós somos chamados a pescador de almas. Nós somos chamados a pescador de alma. É por isso que muitos estão aqui. Esse grupo de oração maravilhosa está para nos curar, para santificar o nosso ser diante de Deus, porque todas as nossas orações aqui é ouvida. E o que eu tenho para dizer para cada um de nós, que primeiramente nós temos que nos tratar. E quando nós estivermos pronto e apto, Deus dará a ordem para que a gente ide ao mundo pregar o evangelho. Quando eu falo ide ao mundo e pregar o evangelho, muitas das vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou sair da minha casa e vou para o mundo inteiro. Hoje em dia nós temos a internet, convenhamos, na verdade, nós temos o mundo inteiro em nossas mãos. Antigamente os profetas tinham que sair do conforto de vossos lares para poder ir ao mundo. Hoje em dia nós temos a internet, não tem como desmentir isso, porque é verdade, aqueles que conhecem a tecnologia sabem aonde vai a internet. Então, se nós nos santificarmos, porque nesse grupo ele é abençoado por Deus, aquele que aqui orar, pedir a Deus, Deus vai estar ouvindo, né? E vai estar aí com a sentença na mão, né? Dando aí o seu veredito. Então, uma coisa eu digo, que aquele que não nascer de novo pelo batismo, arrependimento dos pecados e não se arrepender, e não aceitar Jesus como seu único salvador, ele não entrará no reino dos céus. Por isso que Deus quer que cada um de nós nos tratamos primeiro. E quando nós estivermos fortes para lutar, para vestir a armadura do Senhor, nós vamos ir até a casa do nosso vizinho. Nós vamos procurar saber como ele está, se ele está bem. O trabalho de Deus é uma coisa demorada, não é uma coisa rapidinha. Vou ler aqui uma palavra de Deus rapidinha. Vou passar aqui uma mensagem rapidinha, que meu tempo é curto. Não. As coisas do Senhor é maravilhosa. A gente abre a boca e Deus fala. Deus manda, porque Jesus ele passou por essa terra ensinando. E você acha que as pregações dele eram rapidinha? Porque ele estava cansado, com fome, com sono? Não. Muitas das vezes ele multiplicava o pão e o peixe. Porque era coisas de dia e noite falando da palavra de Deus. E o povo precisava de alimento tanto espiritual quanto físico. Então há um mistério muito grande entre o poder de Deus. Deus ele fala na palavra dele que nós não podemos adorar dois senhores. Aí ele dá um exemplo entre o dinheiro e Deus. Porque quando nós trabalhamos muito, a gente tem pouco tempo para Deus. E tem aquelas pessoas que têm muito tempo para Deus, que Deus abençoa a vida dela para que ela tenha muito tempo com Deus. E tem aqueles outros que não têm tempo para Deus. Porque trabalha, chega cansado, e aí ele não tem tempo para Deus. Então, independentemente da nossa rotina, por mais que a gente tenha nosso dia ocupado o tempo todo, mas eu tenho certeza que a gente já levanta de manhã assim, Senhor, obrigado por esse dia. Deus abençoa meu dia. Você vai lavar a vasilha, fazer uma comida para sua família, você vai estar lá, Deus abençoe esse alimento. Deus toma conta da minha família, Deus. E tal, ilumina, Senhor Deus, a cada um, todos que comerem, Senhor Deus, que passa bem, que venha ser um remédio para o corpo e da alma, para o corpo e para a alma. Então, quando você vê, você se dedicou mais tempo de adoração a Deus do que com os seus afazeres, com o seu trabalho, com a sua rotina, porque todo o tempo você lembrou de Deus. Por isso que o tratamento, por isso que a salvação, ela é individual. Por que a salvação é individual, amados?
Porque é você e Deus, você e Deus. As almas que você pescar para Deus, que você salvar para Deus, vai ser um crédito a mais na sua vida. Mas tudo é você e Deus. Você não tem que se matar para o outro sobreviver. Não. Você tem que exercer. A sua vida tem que estar tão abençoada que quando você tocar no seu próximo, você passar a virtude para eles. Aquela virtude que Deus te deu quando você tocou nele. Eu fiz em cima uma reflexão sobre esse vídeo, porque aquele que não aceitar Jesus como seu único salvador e não for batizado não entra no reino do céu, isso é fato consumado. Então eu falei aí em cima, o áudio foi cortado, alguém me ligou, mas uma coisa eu tenho para dizer, que a salvação é individual. Não deixe que a sua vida seja oprimida, que seu brilho seja apagado. Ouve a voz de Deus, porque primeiro o tratamento é você e Deus. Quando Deus sentir que você está apto para pescar almas para Ele, trabalhar para Ele, Ele vai te enviar. Ide ao mundo e pregar o Evangelho. Você vai usar suas redes sociais, né? Claro, nós falamos aí em cima que Deus colocou o mundo aí nas nossas mãos e nós temos o livre-arbítrio para escolher Deus ou o mundo. E aqueles que escolheram Deus, é claro que nós estamos aqui, né? Nós sabemos muito bem o caminho que nos leva ao céu. Primeiro, adorar a Deus como nosso único Salvador e Senhor nosso. Descer as águas, amar a Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. São os primeiros passos da edificação. Orar a Deus e pedir perdão por tudo que nós fazemos. Purificar nós mesmos. Seja santo porque eu sou santo. É a palavra que Deus nos dá. Seja santo porque eu sou santo. Ah, mas eu peco toda hora. Então, meu filho, não adianta. Porque se você toda hora xinga, Deus fala para não xingar. Mas aí você esquece, xinga de novo. E aí você fala, perdão, Deus, xinguei. Aí você vai, perdão, Deus, xinguei. Não. Ou você determina sim, sim, não, não na sua vida, porque Deus ele fala que a sua vida tem que ser sim, sim, não, não. Olha aqui, eu não vou pecar mais, eu não vou xingar e tá determinado. Você pode sim, comecei hoje, não vou xingar e de repente você vai para xingar, você fecha sua boca e fala, eu repreendo em mim. Em nome de Jesus essa palavra. Não vou xingar e não vou xingar. E aí você mesmo começa a se policiar. Você mesmo começa a se cobrar. E aí você vai ver que amanhã ou depois você não xinga mais. Uma pessoa pode pisar no seu pé e você não consegue xingar. Isso é prazeroso. Isso é Deus. Isso é Deus. Quando você vê, você não tem como ter mais sentimentos de raiva, ódio e rancor, porque você não tem. Você já determinou que você não teria e você não tem, porque você já educou você. Você já está pronto, está apto. Pessoas vão vir para manipular a sua vida, vão vir para te oprimir com palavras que machucam, com palavras que vai te deixar mal, e você vai virar para elas e vai falar assim: meu filho, não me interessa o que você acha de mim, porque você não vai me dar o reino dos céus. Mas se Deus falar, olha aqui, você não serve para mim, aí vai doer. Porque isso significa que ele vai me lançar onde? No inferno, e eu não quero. Então aí sim vale a pena você lutar para ser uma pessoa melhor. A opinião das pessoas não te leva à salvação, mas a opinião de Deus sobre a sua vida e o que você faz, porque são suas obras que vai te levar ao céu. Porque aquele que conhece verdadeiramente a palavra de Deus sabe muito bem as exigências do Senhor Deus e o quanto ele pede para escolher, como a missionária Rosália falou aí em cima, né? Que nós estejamos com as prudentes, com aquelas prevenidas e não com aquelas despreparadas, né? Que quando voltar o portão vai estar fechado. Então é isso aí. Prepare a sua alma, prepare o seu ser. Deus tem um chamado exclusivo para cada um de nós. Nós estamos nesse grupo, mas aqui eu tenho jovens aqui que é cantora. Tem uns jovens aqui que tem unção de pastor. Eu tenho jovens, eu estou falando de jovens. Agora eu vou dizer sobre as outras pessoas que nós temos aqui com sabedoria de Deus para todos os dons que Deus quiser.
Deus, ele capacitou cada um desse grupo para dons espirituais diversos, não tem nome. Tanto os jovens quanto os mais velhos. Todos aqui têm dom chamado de Deus. Eu vou falar, quem chamou vocês? Foi Vanessa? Não. Quem chamou vocês foi Deus. Vocês estão nesse grupo para exercer a fé, para pedir a Deus o que vocês querem. Então peça e ele te dará. Se for conforme a vontade de Deus, no projeto dele, como Ana pediu um filho, mas Deus precisava de um profeta. E quando Ana falou, me dê um filho que eu entregaria ao Senhor para trabalho, o que Deus falou? Opa, eu preciso de um profeta. Já que essa mãe não vai interferir na vida do filho, eu vou usar ele para mim. Então, Deus, ele une o útil e agradável. Ele atende aquilo que convém a ele, porque ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Ai, Deus precisa de mim? Não, Deus não precisa de você. Ah, mas como você tem certeza? Porque se você não obedece a ele, ele levanta outro e faz obedecer. E é sempre assim, ele vai sempre achar um sucessor para aquilo que ele quer. Moisés serviu a Deus o tempo todo. E quando ele errou um pouquinho, Deus já levantou um sucessor para ele. Saul, o que aconteceu com Saul? A mesma coisa. Um pouquinho que Saul vacilou, Deus já colocou um sucessor, que foi Davi, né? Ele levantou outro rei. A árvore que não der bom fruto é dissipado fora. Por que você acha que é tão importante assim? Perante as pessoas, porque para Deus você é assim. Para Deus você é uma joia rara, uma joia preciosa. É por isso que Deus cuida. Mas não pisa no calinho de Deus. Porque Deus é Deus. Deus é assim. Moisés achou que ferir a rocha e falar que a rocha era a mesma coisa, então vamos ferir a rocha. Todo mundo vai ver eu fazendo alguma coisa com a rocha. Mas Deus falou: olha aqui, acabou. Acabou meus créditos contigo. Você só tinha um crédito e acabou. Você não vai entrar na terra prometida e ponto. E é isso aí. A gente tem que entender que Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Mas na hora que Deus quer punir, ele vai punir. Então, seja santo, porque ele é santo. Ele diz na palavra, seja santo, porque eu sou santo. Ah, mas santo é o quê? Virar castidade? É ser um padre? Porque padre faz voto de castidade. Não, seja santo. Se santifica. Transforma a sua vida em coisas boas, maravilhosas. Faz o bem em todas as situações. Ajude todos que estão ao seu redor que você puder ajudar. Faça o seu máximo, o seu melhor, em cima do que você orou a Deus. Se você pediu a Deus uma família, cuida da sua família, dê atenção à sua família, porque se Deus te abençoou na sua família, é para você cuidar. Ah, mas eu quis ser um pastor, então cuida das suas ovelhas. Porque ele disse: Pedro, você me ama, então cuide, apacenta minhas ovelhas. Você me ama, então apacenta minhas ovelhas. Então, se nós amamos Deus, se nós amamos Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, vamos apacentar as ovelhas. Vamos apacentar as ovelhas. Para aqueles que Deus levantou para ser pastores, líderes de igreja, apacenta a igreja do Senhor que está nas suas mãos. Você é um missionário, tem missão de Deus de levar a palavra nas redes sociais? Faça o que Deus ordenou. Se Deus está te levantando agora para que você seja um pouquinho a mais, Deus quer te usar em coisa. Não fica contando com a vida dos outros, faça com a sua. Deus te chamou, Deus não chamou mais ninguém que está ao redor, porque Deus ele chama cada um e se faz conhecer. Está na palavra do Senhor, lá em Números. Então, Deus, ele chama cada um e se faz conhecer. Cada um de nós temos um dom exclusivo por Deus. Deus chamou. Se Deus chamou você, não se preocupa que ele vai guiar os seus passos. Essas são as palavras para reflexão, para que vocês possam refletir
Porque é o que é. Deus é o que é. Se Ele te levantou, Ele vai guiar os seus passos. Eu não posso colocar pessoas no meu sonho se Deus está dando sonho para mim. Mas eu posso orar a Deus para que testifique na outra pessoa o mesmo sonho. E a gente caminhar junto. Antes, na minha vida, vou dar aqui um exemplo rapidinho. E antes eu ficava assim, meu Deus, me dá um marido que faça a mesma coisa que eu para que a gente pudesse andar juntos. E o que que Deus faz? No momento desse, te prova. E ele te manda um esposo apenas compreensivo que vai compreender os seus passos e te abençoar. Porque Deus fala assim: eu te dei o dom é para você. Se eu quisesse levantar outro perto de você, eu não levantaria você. Porque eu estou levantando um. Quando eu coloquei Davi rei, eu coloquei Davi rei. Ele tinha um monte de irmãos, podia ter escolhido todos. Mas eu escolhi um. Se é Davi, não é os outros irmãos. Quando eu escolho, eu escolho. Quando eu escolhi Moisés, os argumentos de Moisés me fez com que eu trouxesse o irmão dele, mas com um pouco menos de autoridade que deu a Moisés. Vocês estão compreendendo o mistério? Moisés tinha o poder da ligação direta ali com Deus. Era só ele a ligação direta com Deus entre o povo, o intermediador ali. Era só ele. Vocês estão entendendo o mistério? Porque quando Deus levanta um, é um. A gente pode colocar outros para nos ajudar, mas não é a mesma coisa. Então, Deus, ele é bom. Deus enviou ali Arão para ajudar Moisés, colocou Arão como sacerdote para cuidar da casa do Senhor, ali naquele deserto, mas ainda continuava as orações sendo levadas por Moisés. Moisés orava e falava com Deus, porque esse era o chamado de Moisés. Então é isso aí. Cada um de nós é chamado a uma missão. Não deixe as pessoas te sufocarem. Não deixe as pessoas te oprimirem. Te dizer o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque isso aí você faz muito bem. Não. No momento que Deus me tocar, que Deus me alertar para me fazer algo, eu vou fazer. Mas será que Deus não te alertou para que você faça? Será que não chegou a hora de você parar de beber leite e começar a comer uma comida grossa? Será que não chegou a hora? Será que todos esses chamados que estão vindo não é para você despertar? Será que Deus não quer te capacitar a algo grande? Tá na hora da gente meditar, porque sonho que Deus dá para mim não é para o outro. Sonhos de revelação que Deus dá para mim é para mim orar. Sonhos de revelação que Deus dá para mim é para me repreender. Sonhos que Deus dá para mim, mostrando algo na vida do outro, é para me descer o joelho, clamar e, se for possível, jejuar pelaquela vida. Porque é assim que Deus faz. Deus alerta o valente do Senhor que ora, para que ele possa repreender todos os males. É assim que Deus trabalha. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que eu sirvo. Porque quando Deus me dá um sonho revelador, que algo de ruim vai acontecer na vida do próximo, eu não vou lá na vida do próximo falar, olha aqui, eu sonhei que houve uma coisa ruim e tal, não sei o que. Você tem que orar. Não, eu já levanto e já falo, Senhor, repreende todo o mal, toda a fúria do mal, acampa anjos e arcanjos, Senhor. Vem cuidar da vida dessa pessoa. Vem mostrar para ela o caminho da verdade e a vida. E se o Senhor, Deus, está me ouvindo nesse momento, vai lá, toca no coração dessa pessoa. Que ela tenha sede e fome da tua justiça. Porque se você quiser orar ao Senhor fervorosamente, Ele te ouve. Isso é fato. Porque Ele disse, bata e eu abrirei. Peças e eu te darei. Então, ore ao Senhor de corpo e alma. E ali você pede a Deus para que visita com o Espírito Santo de Deus essa pessoa. E ali você ora, você ora, você ora. E só sai dali quando você se sentir que Deus te ouviu. Esse é o milagre, o mistério de Deus. E aí quando você se levanta dali, aquela pessoa pode vir bater na sua porta.
Porque se Deus quiser que você converse com ela sobre Deus, Deus traz na sua porta. Ou então Deus faz um acontecimento dessa pessoa te chamar e falar assim: oi, irmão, como é que tá? Como é que tá sua família? Chegar perto de você. Você vai ter a oportunidade de fazer a obra do Senhor, porque Deus, Ele é Deus. Quando Deus enviou Jesus para ser batizado, Jesus, ele foi até onde João Batista tá, porque era determinado que ele fosse batizado. Então, o que que acontece? Jesus vai até onde João Batista tá. João Batista saiu do lugar dele, da onde Deus mandou ele ficar, para ir atrás de Jesus, para procurar Jesus. Em alguma parte da Bíblia fala isso? Não. Ele continuou fazendo o que Deus ordenou. Olha aqui, João Batista, você vai batizar o povo. Preparai o caminho para Jesus. E ele ficou ali, no lugar onde Deus determinou. E quem veio até ele para ser batizado? Jesus. Porque era determinado a Jesus que fosse ordenado por Deus, que Jesus fosse ser batizado com João Batista. João Batista não precisou sair do lugar dele, porque Jesus já sabia que tinha que ir até ele. Vocês estão entendendo o mistério? Que quando Deus chama você, não chama seu vizinho, nem chama ninguém que está do seu lado, nem seu esposo, nem sua esposa. Deus chama você, se prepare. Esse é o mistério. Que aonde Deus te coloca é para você ficar até a segunda ordem. Não é os outros falar, olha aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, eu vou fazer o que Deus mandar. Deus ainda não tocou no meu coração. Deus ainda não determinou para mim. Eu vou orar. Deus, ó, aquilo que está acontecendo assim, assim, assim. O que o Senhor acha? Vai orar. Vai buscar na palavra de Deus. E Deus vai testificar no teu coração como testificou no coração do outro. Não esqueça disso. Pessoas que te oprimem e falam assim, olha aqui, você tem que ir lá, tem que fazer aquilo ali. Tem que fazer aquilo ali, porque já que você entende disso aí, você vai lá e faz. Não, gente. Nas coisas do Senhor, não. Não funciona desse jeito. Mas se uma pessoa é um pedreiro e eu falar assim, olha aqui, faz aquela porta ali pra mim, já que você consegue, já que você é um pedreiro, faz ali pra mim e tal, não sei o que, vou te remunerar. É diferente. É o trabalho dele ser pedreiro, né? O trabalho do cristão que é obediente a Deus, o trabalho dele é obedecer a Deus. Então acho que não tem muita diferença aí não, né? Mas não tem diferença não. É sua profissão. Se é sua profissão ser obediente a Deus, seja obediente a Deus. Seja como as prudentes. Esteja preparada. O céu pode cair, o mundo pode cair e você está adorando a Deus. Deus, se chegou a hora, estou preparada porque o Senhor disse que vai chegar a hora. Se eu estou nesse mundo vendo esse momento, é porque assim o Senhor permitiu e sabe que eu sou forte. Se o Senhor puder retirar o cálice de mim, assim seja feito sua vontade. Se não, vou lutar até o fim, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor e fazer o máximo até o momento que o Senhor achar que chega. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Força, coragem, serenidade. Tenha bom ânimo, que está dentro de você. Acha esse ânimo e faça da sua vida abençoada, sendo obediente a Deus. A Deus. Se as pessoas te oprimem, afaste delas. Prepara você mesmo, porque quando você estiver pronto para lutar, olha Paulo. Paulo, quando caiu do cavalo e ficou cego, ele não estava pronto para o que vinha, para a descoberta de quem é Deus. Deus deixou ele cego. Por qual motivo que Deus deixou ele cego? Vou fazer um outro áudio aqui, tá muito grande esse. Paulo, ele ficou cego. Qual o mistério disso? Por que ele ficou cego? Porque ele precisava aprender quem era o Deus que ele ia começar a servir. Ele precisava conhecer. Ele ficou cego porque ele precisava de tempo para ingerir que Deus é Deus. Quando Deus quer te parar, ele te para que você entenda que ele é Deus.
Às vezes você tá lá trabalhando dia e noite, você precisa arrumar dinheiro para pagar as contas, e você trabalha dia e noite, dia e noite, dia e noite, de uma hora você fica doente. Aí você passa mal. E aí a sua mente não consegue raciocinar bem, então você não consegue trabalhar. Aí você começa a ficar fraco, só te dá sono, e aí, pelos sonhos, Deus começa a te revelar. Deus começa a te ensinar. Porque Deus, ele te freou para que você escuta. E aí você acaba vendo que o mundo não acabou porque você parou. Aí você descobre que o mundo não acabou quando você parou. Gente, eu passei por isso quando eu tive Covid. Eu ficava pensando, por quê, né? O servo do Senhor fica doente por quê? Porque Deus, ele freia quando ele quer ensinar. Porque eu achava que se eu parasse, o mundo caía. Eu achasse, eu achava que se eu não fosse para a faculdade, eu ia ficar reprovada e o mundo ia acabar para mim. Então, o que eu fiz? Quando eu peguei Covid, eu não conseguia pensar direito, não conseguia respirar direito. E chegou uma hora, um momento que eu tava só preocupada. Nossa, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo outro. E depois, quando demorou um tempo, que deu aqueles sopros no meu coração, que eu parava, que parecia que eu ia morrer, cada relance que dava, que a respiração parava. E eu, simplesmente, um momento, eu acordei, assim como o Paulo, que ficou cego em um momento. Ele entendeu que Deus era Deus e deixou Deus ensinar tudo, e depois veio a cura dele. Eu passei por coisas semelhantes a isso. Para quem entende o mistério de Deus vai entender o que eu estou falando. Somente aqueles que Deus abrir, né, a visão e os ouvidos. Naquele momento que eu estava ali, naqueles colapso, né, na falha da respiração que era horrível, aquilo parecia que a morte ia chegar naquele momento. Eu falei, Senhor, eu entrego tudo nas tuas santas mãos, todos os meus compromissos, toda a minha vida, tudo que eu tenho. O Senhor sabe de todas as minhas preocupações, mas agora nesse momento, eu entrego tudo ao Senhor. E foi naquele momento que eu descobri que quando eu precisava de Deus, Ele me carregou no colo. Não existia mais duas pegadas na areia, mas apenas uma, porque Jesus me carregou nos braços. E foi um momento em que eu não queria saber de faculdade, eu não queria saber de nada, eu queria apenas conversar com Deus. Falar, Senhor, o que eu tô sentindo é tão cansativo, que seja feita a sua vontade. Eu tô nas tuas mãos, se o Senhor quiser me levantar para uma obra grande, o Senhor me levanta. Se tudo que eu fiz te agradou, que o Senhor pelo menos possa me dizer que eu servi para alguma coisa. E ali eu comecei a conversar com Deus sobre o meu ser, sobre eu, sobre Vanessa. Eu comecei a questionar com Deus. Eu falei, Senhor, eu te agrado. Quem sou eu na tua presença? Pois eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tentei fazer o máximo em todas as coisas que eu fiz. Eu estou pronto para o que o Senhor decidir. Porque ninguém mais justo que o Senhor para mim colocar uma sentença justa, porque o Senhor disse que todas as obras, e eu estou arrependido por todas que não foram do teu agrado. E naquele momento eu comecei a me santificar diante de Deus. E, e Deus me colocou uma esperança nova. Deus me revigorou. Nós tivemos um assunto, um particular entre eu e Deus. Por isso que eu falo, amados, às vezes a gente passa por certos momentos para Deus nos parar, para a gente mesmo se autoanalisar diante de Deus. Porque às vezes a vida é tão corrida, as pessoas te cobram tanto, as pessoas te oprimem do seu lado, e às vezes você acaba querendo agradar todo mundo e acaba desagradando a Deus. E Deus me mostrou naquele momento que não era assim a vida. Que eu tinha que ser feliz todo o preço, fazendo com alegria, levando a palavra de Deus. É para me levar felicidade para as pessoas, não deixar que as pessoas oprimem o que Deus colocou de dom dentro de mim. E quando eu me levantei, eu fiquei tão forte que a minha mente conseguia estudar dobrado e eu consegui fazer o que eu não conseguia naqueles meses. E eu vi que a sabedoria de Deus era tão grande
tão grande, ele me fez reconstituir todas as coisas que naquele tempo eu fiquei parada, tanto que eu até aprendi a colocar prioridade. Vem cá, isso aqui já não é mais prioridade. Isso aqui vai esperar. Vou fazer isso aqui primeiro. E eu comecei a dar valor às pequenas coisas, tipo a minha família, né? De preparar uma janta na hora que eu ver que eles estão precisando, largar tudo. Largar tudo, largar. Tem uma prova? Peraí, 5 minutos eu faço ela. É isso aí. Qual a sua prioridade? Qual é a prioridade que você tem na sua vida? Porque se for sua família, viva o máximo do lado deles. Porque Deus, Ele é Deus. Ele quer que você seja feliz. E muitas das vezes Deus nos freia para nos ensinar coisas maravilhosas. E é você e Deus, porque a salvação é individual. Eu estou insistindo nisso, que a salvação é individual, porque tem muita gente preocupada, às vezes, com os outros do que com a própria vida, com a própria família, né? E Deus, a salvação é individual. Primeiro a gente tem que ter paz para passar a virtude da paz para as pessoas. A gente tem que aprender o chamado de Deus, o que Deus quer conosco. Deus, o que o Senhor me chamou nessa vida? O para quê, Deus? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Deus, se revele a mim. Qual o dom que o Senhor vai me despertar? Deus, o que o Senhor quer. Então é isso aí. Descobre o que Deus quer contigo e seja feliz. Porque eu tenho certeza que Deus não quer te sufocar, Deus não quer te oprimir, Deus não quer tirar todo o seu tempo. Muito pelo contrário, Ele te deu a vida e falou: seja obediente, porque assim você terá uma vida longa e feliz, você e seus filhos. É promessa de Deus na Bíblia. Então, o que mais você pode querer nessa vida? É servir esse Deus poderoso, seja obediente, né? Porque eu falo com você, eu já tive em lugares dentro da igreja que Deus falava assim: olha, abençoa aquela pessoa ali. E abençoar era só encostar nela e dizer em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Era só para dizer isso. Abençoa aquela pessoa, mas a situação estava tão difícil de encostar numa pessoa que a gente não conhece, sabe? E eu pensava: Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, como eu vou fazer? E de repente, vem uma luz, de repente. Aí eu chegava perto da pessoa e falava: a paz do Senhor, como você está? E segurava na mão da pessoa, alisava e falava: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E como está a família? Seja bem-vindo, né? Teve um dia que Deus falou assim: encosta no ombro daquela pessoa, né? Aí você chega lá, encosta a mão no ombro, faz o que Deus manda. Por quê? Porque que diminua você para que Deus cresça, né? Deus, ele vai te mandar fazer coisas que você vai sentir: olha, eu tenho que encostar naquela pessoa e abençoar ela. Então encoste nela, dá a paz do Senhor, conversa naturalmente e abençoa ela. Seja obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você não tem que ficar lá contando: aqui, Deus mandou eu de te dizer isso, aquilo, tá? Eu posso te abençoar? Não gasta tempo, não. Gasta tempo não, porque a mulher do fluxo de sangue não falou com aquela multidão lá, não. Olha aqui, ó, abre caminho que eu tenho que encostar nas vestes de Jesus. Não. Ela não falou para ninguém. Ela sentiu que se ela encostasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela começou a andar em direção ao propósito dela. Ela não estava nem aí para quem estava do lado. Ai, não me empurra. Aqui não sei o quê. Tem muita gente lá na frente, não chega. Ela não ouviu as vozes que estavam negativas perto dela. Ela foi em rumo ao objetivo. E quando ela tocou, Jesus falou: opa, alguém me tocou. Todo mundo riu. Todos estão te tocando. E ele falou: não. Uma pessoa me tocou que saiu virtude da minha vida. Saiu virtudes de mim. A cura saiu de mim. E ela disse: foi eu. Mas foi Jesus quem perguntou. Foi eu. E ele falou: vá, porque a tua fé te curou. Então, se você tem fé, vou fazer outro áudio, que esse aqui tá grande também. Pois se você tem fé, se você tem fé,
que quando Deus te dá uma ordem, uma visão, se você crê que você pode fazer a missão que Deus está te dando, faça. Faça. Deus te dá um sonho. E aí Deus manda através do sonho que você tem que ungir. Unja. Se você tem que orar, você ore. Se Deus te mostrou uma situação que é para orar, ore. É Deus te testando. Jeremias, Deus falava: "E aí, Jeremias, o que você vê?" "Ah, eu vejo uma árvore assim, assim." Isso, Jeremias, Deus testando. Deus testa aquele que ele chama para ver se é obediente. Então seja obediente. O que Deus entrega para você não é para você entregar na mão dos outros para fazer, é para que você faça. Se sua esposa fala com você: "Faz um café", né? Ou seu esposo ou sua esposa chega e fala assim: "Faz um café para mim." Às vezes ele quer tomar ou ela quer tomar o café que aquela pessoa faz. Ela gosta do sabor que é feito. Aí a pessoa chega e fala pro filho: "Faz o café lá que sua mãe tá querendo um café agora." O que que ela vai pensar? Poxa, se ele me amasse, ele tinha feito café para mim, é para mim, né? A vida é essa. As pessoas magoam por tão pouca coisa. Não é obediente quando a gente pede. Imagina Deus pedindo. Só que a diferença é um pouco maior, né? Porque a nossa vida aqui é passageira. Um esposo, uma esposa pedindo um café e o marido não fazer todas as vezes, ela vai falar, uma hora ela vai aprender que se ele amasse de verdade, ele faria, para agradar ela. E aí ela pode largar e tentar ser feliz. Ou pode ficar naquela vida e tentar mudar o rumo da história. Orando mais, jejuando, né? Transformando esse casamento. Agora Deus, a árvore que não der bom fruto, ele desce para fora, então ele começa a te ordenar e você começa a desobedecer Saul. E Deus manda para Saul fazer isso e Saul desobedece. E aí Saul dá uma ordem prudente e começa a desagradar a Deus. Deus faz o quê? Desce para fora. Você não vai mais trabalhar para mim. Vou levantar outro. Não é assim? Todos nós somos substituídos. Então nós temos que fazer nosso melhor para sermos importantes na vida do próximo. Se meu próximo é meu filho, eu tenho que ser importante para ele. Eu quero ser, né? Se eu tô perto dos meus pais, eu tenho que ser uma pessoa importante para eles, mesmo que eles achem que eu não sou importante, mas eu vou tentar ser importante, né? Na vida deles, vou fazer algo, né? Para mudar o rumo da história, nem que seja orar. E assim sucessivamente. Nós temos que tentar fazer o melhor. Esses dias atrás eu escutei na Bíblia, eu orei na Bíblia. E eu abri uma palavra e falou. Eu estava tão cansada, eu falei assim: "Ai, Senhor, fazer isso, tal, não sei o que." Ele falou na palavra que eu não tô lembrada aonde agora. E ele falou assim: "Faça o seu melhor que você tiver que fazer. Faça no seu dia tudo que você puder fazer." E eu pensei: "Tá bom. Eu tenho um tempo, eu posso fazer, então eu vou fazer." Porque é assim, você tem que fazer seu melhor. Às vezes você não quer, mas aí você faz. Porque você pode fazer naquele momento. Se você deixar para amanhã, pode ser tarde. Então faça o seu melhor todos os dias, o que você puder fazer, né? Então faça. Bem, hoje Deus abriu a minha boca. Deus, obrigado por me ensinar a falar quando for hora de falar e calar quando for hora de calar. E hoje o Senhor abriu a minha boca, o Senhor falou nela. Senhor, só o Senhor agora pode enviar as pessoas que vão escutar. Que o Senhor ilumina cada ouvido, que possa reter essas informações e fazer a diferença em cada lar, em cada vida, na própria vida da pessoa. Porque a salvação é individual, precisamos cuidar de nós, do nosso corpo, que é templo do Divino Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco de dia e de noite, clareando nossas mentes, nos ensinando o caminho que devemos seguir. Nos abençoe agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.